Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vlog deste canal. Hoje estamos em um cenário diferente, porque vocês devem ter visto aí pelas cenas iniciais. Nós estamos na praia. Hoje é dia 23 de dezembro, então nós resolvemos vir passar o Natal na praia. Foi uma coisa que nós fizemos no ano passado e nós gostamos, então esse ano decidimos repetir novamente. Graças a Deus deu tudo certo. Estamos na mesma praia, inclusive. Eu acabei trazendo a minha leitura para fazer durante esses dias que nós estamos aqui. Vou mostrar aqui pra vocês qual que é o livro. Me perdoem o enquadramento desse vídeo, porque eu esqueci, como uma boa criadora de conteúdo que sou, esqueci o tripé. E eu tô gravando com a traseira, porque é como a qualidade fica melhor, né? Então eu não sei se está enquadrando aí muito bem, então me perdoem. Mas deixa eu mostrar pra vocês qual que foi o livro que eu escolhi pra ler aqui. Eu escolhi O Jardim Secreto, essa edição lindíssima que eu amo demais. Já falei diversas vezes aqui com vocês. Então, eu trouxe esse livro pra tentar ler, né, durante esses dias aí, nos intervalos, enquanto nós não estamos fazendo nada. E já consegui ler 33 páginas, né, li 2 capítulos, porque hoje mais cedo, quando a gente chegou, a gente já foi lá pra praia, depois a gente foi almoçar e foi pra piscina. Enquanto nós estávamos na piscina, eu aproveitei pra dar uma lida. E eu tô gostando bastante dessa história. Então, esse livro vai contar um pouco... Deixa eu me sentar aqui, porque, né, pra ver se eu olhar ali no espelho... Gente, pronto. Acho que aqui dá certo, porque eu estou olhando pro espelho lá da frente, lá do lavabo, pra ver se o enquadramento fica bom. Então, falando um pouquinho sobre essa história, esse livro vai contar a história de Mary, uma menina de 6 anos. Mary tem uma personalidade muito forte, ela é uma menina antipática, uma menina muito mal-humorada e que não tem uma relação muito boa com os pais e também vai ter que, após um acontecimento muito trágico na vida dela, ter que morar com um familiar que ela nunca nem viu e nem sabia que existia. Então, assim, tá sendo uma história bastante interessante. Não vou contar, né, tipo, os detalhes aqui, porque eu não quero dar spoiler. Porém, a personalidade da Mary é muito afetada, né, tipo, tudo que ela faz, a forma como ela age, tem muito a ver com a relação que ela tinha com os pais dela, né, tipo, o fato deles acabarem rejeitando um pouco essa menina. Então, ela é uma pessoa que não é muito amada, não é uma pessoa que é muito querida, ela é uma pessoa que muitas pessoas desprezam, então ela acaba sendo indiferente aos outros seres humanos, né? Então ali ao redor dela, ela acaba não se apegando muito a ninguém, não criando muitos laços. No segundo capítulo eu estava assim, tipo, já super animada para continuar essa leitura e para conhecer um pouco mais da história dessa menina e saber que rumo vai tomar. Então eu vou compartilhando com vocês um pouco da minha opinião sobre esse livro, sem spoiler. E também vou compartilhando um pouquinho do nosso dia a dia, né, do que nós estamos fazendo por aqui. Vou tentar gravar, tá? Não prometo gravar muito, porque enfim, tô tentando aproveitar também. Porém, tudo que eu puder gravar, eu vou gravar e coloco aqui pra vocês darem uma acompanhada. E já vão me perdoando os enquadramentos, as iluminações. Estou tendo que parar a cada 5 minutos, porque o meu braço já está doendo de tanto que eu tô segurando esse telefone. E é isso, pessoal. Então me acompanhem por aqui. Se você já gostou, já chega dando um like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E vamos a mais um vlog de leitura.
pessoal, vim aqui atualizar vocês sobre o livro, né, sobre O Jardim Secreto. Hoje já é dia 30, nós já voltamos, né, de viagem e acabou que eu não consegui concluir a leitura. Hoje também teve o Book Secret, que foi o amigo secreto do Bookedunes, que, né, é o clube de leitura que a gente participa. E foi muito legal, porque a gente fez uma dinâmica que nós vimos no Instagram, onde nós pegamos ali o nome dos participantes, sorteamos e nós tínhamos 30 minutos para escolher o presente da pessoa que a gente sorteou e a gente saiu assim desesperado pelo shopping. Foi muito legal. Eu fui a última a chegar e quem fosse o último, passando os 30 minutos, tinha que pagar uma prenda. Eu fui a última, mas graças a Deus consegui chegar antes do tempo acabar. E, inclusive, eu vou até mostrar pra vocês o que eu ganhei. Tá aqui, o meu esposo que me tirou. A gente fez o sorteio lá, ele me tirou e ele me deu um planner, né, uma agenda para o próximo ano, porque eu gosto muito de anotar as minhas coisas num planner, uma agenda, algo assim. E ela é super fofinha. Deixa eu mostrar aqui. Não sei se vai dar pra ver bem direitinho, porque a luz, eu tô usando luz artificial, então não vai ficar tão nítido, mas é muito fofinha. Coisinha mais linda. E eu já estava falando sobre isso, né, esses dias, porque eu gosto muito de anotar as coisas, então já tava falando sobre comprar uma. E aí nós demos dicas, né, tipo de coisas que a gente poderia comprar, podia ser livros, coisas de papelaria, ou algum outro objeto que tivesse uma ligação, né, com o universo literário. E deixa eu mostrar também o que o meu esposo ganhou, que ele já colocou até aqui, pra ser a decoração dos vídeos, que foi esta edição do Harry Potter, que é lindíssima. Eu já vi um vídeo mostrando as outras edições, porque esse daqui é da casa de Grifinória e é o primeiro livro, é a Pedra Filosofal, e o box completo é assim, são livros lindos, mas também as outras casas possuem também edições que, acho que uma é azul, aí tem uma verde e tem uma amarela. São livros muito bonitos, e como a casa dele é Grifinória, ele ganhou esse daqui do amigo secreto dele, e ficou super feliz, e já está aqui, né, para fazer parte da decoração. Então, falando um pouquinho, né, sobre o Jardim Secreto, eu já estou na página, deixa eu ver aqui, na página 118. Nesse ponto da história, a gente já começa a perceber uma transformação da Mary. Como eu disse, a Mary, ela é uma criança que não tinha muita empatia pelas outras pessoas, era uma criança extremamente mal-humorada, uma criança que não via a graça nas coisas, ela estava sempre distratando as outras pessoas, ela não tinha amigos, ela não brincava, ela não se comportava como uma criança. Então, depois de um determinado acontecimento ali, a vida dela tomou um novo rumo e ela acabou se mudando também de país, indo morar com uma pessoa, né, com um parente que ela nunca tinha ouvido falar, não sabia nem da existência dele. E quando ela foi morar nesse outro país, ela teve acesso, né, a uma cultura diferente, a um ambiente diferente, e ela acabou se adaptando, se permitindo também viver algumas experiências, e ela acabou encontrando também pessoas que começaram ali desconstruir algumas coisas que ela já tinha bem determinadas assim na mente dela. E começou a ter alguns sentimentos novos, alguns sentimentos que ela nunca tinha, né, se dado ao prazer de sentir, começaram a aflorar nela. Então, nesse momento da história, ela tá realmente sendo uma criança, ela tá descobrindo coisas novas, ela tá começando a abrir a mente dela e o coração dela também para receber outras pessoas, para amar outras pessoas, porque ela não tinha nenhum tipo de sentimento, ela não nutria nenhum tipo de sentimento por ninguém, nem pelos pais, porque os pais acabavam sendo pessoas alheias, pessoas distantes, que ela não tinha nenhum tipo de ligação, então ela não tinha nenhum tipo de sentimento por eles, assim como ela não tinha sentimento por ninguém que cuidava dela, pelos criados, por nada, ela destratava todo mundo. E quando ela foi, né, pra casa do tio dela, na Inglaterra, ela começou a ter contato com outras pessoas e essas pessoas começaram a plantar sementinhas. Então, assim, tá sendo muito bom, né, ver a Mary sendo uma criança, ver ela se permitindo viver outras coisas, permitindo que as pessoas cheguem até ela, conquistem o coração dela. E muito interessante ainda ver que ela consegue ter ciência de determinadas coisas, mesmo com uma pouca idade, e que ela tá se sentindo feliz por estar sendo criança. Porque, como eu disse, a Mary, ela não brincava, ela não fazia nada. Tipo, ela era uma menina que vivia dentro de casa. É tanto que ela tinha uma aparência bem, vamos dizer assim,
uma menina magrinha que era muito amarela, que não pegava sol, que não se divertia, ela não sabia o que era correr, o que era brincar, ela não sabia dessas coisas. Coisas que são tão importantes, né, na vida de uma criança, ela não tinha nenhum tipo de contato com esse universo, vamos dizer assim. Então, quando ela tá na Inglaterra, ela começa a ter contato, né, com essas coisas que são importantes para a fase da vida dela, que ela tá vivendo. E ela vai ali ter contato também com um jardineiro que meio que se assemelha a ela, né, ali como uma pessoa muito mal-humorada, uma pessoa que pouco conversa com outras pessoas, não abre tanto espaço. E ela também acaba cativando esse jardineiro. E ele tem um sabiá, ele não tem na realidade, né, tem um sabiá que fica ali rondando o jardim que ele trabalha, e ele fala que esse sabiá é amigo dele, e quando ele vê a Mary, ele também acaba se tornando amigo dela. Então é uma relação bem interessante, porque é como se o pássaro falasse com ela, e foi o pássaro que começou, né, juntamente com o Ben, que é o jardineiro, a aflorar alguns sentimentos na Mary, assim como também a Marta, que é a pessoa que tá ali cuidando da casa, cuidando da comida e fica mais próximo dela, né? Ela é uma das empregadas que tá mais próximo da menina, então, e ela tem um jeito de falar, da família. Ela tem um jeito muito peculiar de falar também, né? Com sotaques do lugar, que chamou muita atenção da Mary. E ela fez uma coisa que foi não satisfazer os desejos da menina e nem baixar a cabeça para as coisas preconceituosas que ela falava. Então, esse impacto, né, tipo, esse conflito de opiniões e mostrar pra Mary que na Inglaterra nada ia ser como era na Índia, foi também o primeiro baque que ela tomou, e foi a partir também desse ponto que ela começou a olhar as coisas diferentes. Então, assim, tá sendo um livro muito interessante. Nesse momento também apareceu o irmão da Marta, né, da empregada que tá cuidando da Mary, vamos dizer assim, porque tem uma governanta, mas a governanta também ela é muito fechada, e a Marta é a menina, né, que no caso a empregada fica mais próxima dela, e ela tem um irmão que ele é muito ligado à natureza, ele é muito envolvido com as coisas que envolvem, né, a natureza, a chuva, os pássaros, os animais, e ele vai ajudar a Mary a cuidar do jardim, porque nesse momento, em todas as aventuras dela, ela acabou encontrando o jardim, um jardim secreto, que era o jardim da esposa do tio dela. E esse jardim acabou sendo fechado após o falecimento, né, dessa esposa. E ele não era mais visitado, não era mais cuidado desde que ela faleceu. Ou seja, faziam 10 anos. E a chave, tipo, do lugar, porque lá tinha uma porta onde o tio da Mary, né, ele acabou fechando essa porta e não permitindo mais que ninguém entrasse. Então, a Mary acabou achando essa chave e entrando lá secretamente. E o irmão da Marta é uma das pessoas, uma das crianças que vai trazer ali uma ajuda a mais pra menina, e também vai ser um amigo, um confidente. E é muito legal, sério, ver a evolução dela, ver como que ela tá se abrindo para coisas novas, e ver também que ela tá se tornando uma criança, tá vivendo o que ela realmente precisa viver. Então, isso é muito interessante também. Oi, pessoal! Então, assim, é um livro que tá sendo muito legal, muito interessante. A escrita também é muito boa, traz muitas reflexões. E, tipo, eu tô gostando bastante dessa história. Não vou falar, me aprofundar muito mais, porque senão eu vou dar spoilers. Eu acredito que eu até já tenha dado, né, falando de alguns personagens. Mas não tem como falar de algumas coisas sem, né, mencionar outras. Mas eu vou atualizando vocês sobre essa leitura. Eu pretendo terminar essa leitura antes do ano acabar. No caso, hoje é 30, amanhã é 31. Então eu tenho que terminar de hoje pra amanhã. Porém, não sei, mas também tô bem de boas quanto a isso. E eu volto depois pra falar com vocês um pouco mais sobre o que eu tô achando. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've
seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Gente, sabe qual a sensação que eu tenho? Tava lendo aqui, né? Qual a sensação que eu tenho quando eu tô lendo essa história? É que as crianças, exceto uma, se comportam como adultos amargurados, sabe? Adultos que estão insatisfeitos com a vida, adultos que não conseguem encontrar beleza nas coisas. Aqui tem 3 crianças nessa história e 2 delas é assim. Só existe um, que é o Dixon, que é o garoto que tem ali um contato maior com a natureza, é o que brinca, é o que corre, sabe? É o que vive a vida como uma criança. É o único que tem esse espírito assim, sabe? Jovem. Os outros, eles não são assim, que uma é a Mary, né? Só que ela tá desabrochando, como eu falei no outro take. Ela tá desabrochando e tá começando a viver a vida como uma criança. E o outro é o Colin, que ela acabou de descobrir que existe uma outra criança ali na casa. E eu não posso contar mais sobre ele, porque, enfim, tipo, acho que talvez isso já seja um spoiler. Mas ele é uma criança, é o primo dela, que tá doente, porém, o que me parece é que a doença dele, não sei se realmente vai ser, né? Porque ele acabou de aparecer na história. Mas é como se a doença dele fosse algo muito mais imposto a ele, sabe? Ele sempre teve pessoas ao redor que tinham ali um cuidado excessivo com ele, que diziam que ele estava doente, que ele ia ficar corcunda, que não sei o quê. Então, assim, nesse momento da história, me parece que as limitações, né, tipo, a ideia de doença na vida deles é algo que os adultos ali colocaram na cabeça dele, né? E ele só fala sobre isso. Né? Então ele só fala sobre coisas ruins, ele só fala sobre a morte dele, porque as pessoas falam que ele vai morrer desde pequeno e que ele não vai chegar à vida adulta. Então, assim, ele é uma pessoa que não tem uma vida social, ele vive num quarto, ele não sai, ele não leva vento, tipo, ele tem medo de se expor e morrer. E quando ele conhece a Mary, ele começa a também desconstruir essas coisas. Então, assim, tá sendo um livro muito interessante porque parte justamente do pressuposto que a criança, ela precisa ser criança, sabe? Porque se ela não for, ela vai ser uma pessoa amargurada a vida toda. Então, se ela não vive as fases conforme tem que ser vivido, sabe? Eu acho que parte muito desse ponto. Tá sendo muito legal ver como que essas crianças estão se saindo, se descobrindo, e o quanto que o Dixon, que é um menino alegre, é um menino que tem uma família simples, mora num lugar simples, mas a mãe dele valoriza e incentiva que ele viva como uma criança, que ele saia correndo por aí, que ele, né, aproveite a vida dele. E ele é uma pessoa, assim, muito espirituosa, que transmite muita paz, que transmite muita alegria, que transmite positividade. Então, assim, ele tá fazendo muito bem pra Mary. Consequentemente, a Mary tá fazendo muito bem, vai fazer muito bem pro Colin, eu acredito. A irmã dele também, do Dixon, também faz muito bem pra menina. Então, assim, tá sendo muito legal. Vou fazer uma pausa agora, porque eu vou fazer uma geleia de amora, né, decidi fazer uma geleia de amora, tem umas amoras congeladas, então já pesquisei, já vi que dá pra fazer congelado, né, com amoras congeladas. Então eu vou ali fazer, vou mostrar pra vocês. Nunca fiz, né, nenhum tipo de geleia, então vai ser a primeira vez que eu vou fazer.
e vamos ver se vai dar certo. Então, gente, vamos lá, né? Como eu disse, eu nunca fiz a receita, mas vou mostrar aqui mais ou menos a quantidade que eu vou usar, né? Aqui tem mais ou menos 250 gramas de amora. Elas estavam congeladas. Eu não vou conseguir abrir com a mão só. Consegui. Elas estavam congeladas e aí eu deixei descongelando, né? Pra ficar melhor. Um limão pequeno, porque a receita que eu vi pega uma colher de chá de limão para 400 gramas. Então aqui, como tem menos, eu peguei esse daqui menor. E açúcar, eu acho que não dá nem meia xícara de açúcar, porque eu fui tentando fazer a média, né, da quantidade de ingredientes, assim, conforme a quantidade de amoras, né? Então, não sei, vamos ver se vai dar certo. Então, eu vou colocar esse limão aqui nesse copo, vou usar esse espremedor aqui de limão, né, para ajudar a facilitar. Deu essa quantidade, que eu acho que dá mais que uma colher, né, de sopa, e a quantidade dele de amora era muito maior. Então eu vou colocando aos poucos, né, porque pra não ficar muito ácido, né, muito azedo. Gente, ficou assim. Eu não sei se deu muito certo, porque a primeira vez que eu fiz, quando eu desliguei o fogo pela primeira vez, ela, quando esfriou, ficou muito dura. Então, eu acho que eu deixei tempo demais. Deixei 12 minutos, porque diz que é 12 a 15 minutos. Eu deixei 12 minutos, porém, quando ela esfriou, acabou ficando muito consistente. Aí eu não sei se foi por conta do tempo ou do açúcar. Aí eu adicionei um pouquinho de água e coloquei de novo. Quando a calda começou a engrossar, eu desliguei. Aí eu optei por deixar um pouquinho mais de calda, porque também eu não passei no liquidificador nem nada do tipo. Aí ficou bem grossinho, né? Tipo, os pedacinhos da amora. Mas é isso. Vamos ver se vai ficar gostoso. Vamos esperar esfriar. E depois que eu provar, eu falo pra vocês se deu certo. Terminei. Acabei de terminar o livro. E, gente, sério, eu gostei demais. Muito boa essa história, muito boa mesmo. Eu vou aqui pro escritório pra ficar mais confortável e também pra organizar melhor a câmera, porque o enquadramento fica melhor e a luz tá melhor aqui. Pra falar com vocês um pouquinho sobre o que foi essa história e também sobre alguns pontos muito importantes que a história levanta e que também são pontos que a gente não pode deixar passar. Peraí que eu vou organizar vocês aqui, vou pegar aqui o tripé pra poder colocar vocês num cantinho que fique bem bonitinho e a luz fique melhor. E também vou colocar na outra câmera traseira, porque eu acho que a qualidade também fica melhor. Peraí. Vamos lá, então, falar sobre este livro maravilhoso. Gente, sério, eu esperava me emocionar, chorar com esse livro, mas não aconteceu. Eu não chorei, mas eu me emocionei no sentido de que eu me comovi com o que acontecia com alguns personagens aqui. E também fiquei muito feliz com o decorrer da história, com os acontecimentos e o desfecho também, porque foi uma história que trouxe
muitos pensamentos, muitas reflexões, sabe? De coisas que a gente deve e coisas que a gente não deve fazer. Então é um livro que tem o seu peso, não é à toa que é um clássico, mas eu não achei que eu fosse sentir o que eu senti lendo essa história, falando sobre o livro. O final foi assim, sabe, surpreendente. Muito bom, foi uma coisa assim que deu aquela aquecida no coração, sabe? Ver também a evolução das crianças, porque como eu disse, aqui são 3 crianças. Tem a Mary Lennox, que é uma menina de 10 anos. Tem o Colin, que é o primo da Mary, ele também tem 10 anos, e ele é uma criança que estava ali adoentada, então ele não saía muito de casa, ele vivia enclausurado dentro do seu quarto, ele tinha medo de se expor por conta de algumas questões. E tem o Dixon. O Dixon é a criança mais iluminada dessa história, é a criança que eu acho que inspirou muito a Mary, assim como a inspiração que ela sentiu por ele passou muito pro Lennox. Isso deu uma reviravolta, sabe? Deu um up, assim, na forma como essas crianças pensavam e se comportavam. Mas algumas questões aqui em relação ao comportamento dessas crianças, a forma como elas agiam, tinha muito a ver também com o contexto, tinha muito a ver com os adultos que estavam por perto, porque, por exemplo, o Dixon, a mãe dele é uma pessoa humilde que tinha ali, acho que 11 filhos e vivia em uma casa com poucos recursos, mas que sabia tratar e dar valor às coisas que realmente tinham importâncias e passava isso para os filhos dela. E aí o Dixon era um menino muito conectado com a natureza, é um menino que gostava de sair, de correr, de brincar, de falar com os animais, de cuidar das plantas, e tudo que ele tocava crescia, tudo que ele, sabe, chegava perto, se iluminava. Então ele era um menino de uma energia positiva muito boa. E a Marta, né, que é uma das criadas da casa, é irmã do Dixon, e ela acabou tendo o primeiro contato com a Mary logo quando a Mary chegou, né, da Índia. Então ela meio que, como eu disse nos outros takes, foi desconstruindo algumas coisas que a Mary tinha, porque a Mary, ela vivia na Índia com os pais e tal, mas ela era muito rejeitada, ela não tinha atenção, ela não tinha amor. Então assim, ela tinha, vamos dizer, o que ela necessitava em questões de material, mas ela não tinha o essencial, que era o afeto. Então ela era desprezada pelos pais, ela acabava transformando o desprezo que ela recebia dos pais em comportamentos ruins. Então assim, ela destratava todas as pessoas que trabalhavam na casa, ela fazia com que todos atendessem à vontade dela, sem que se colocasse no lugar do outro, sabe? Ela não amava, não nutria, não sentia nada por ninguém. Ela somente queria que as outras pessoas servissem a ela e pronto. E aí a gente chega no Colin, que o Colin também é muito semelhante a Mary. Então ele tem também os mesmos tipos de comportamento. Ele é um menino que se acha muito no direito de destratar as outras pessoas, que os outros precisam fazer tudo o que ele quer, principalmente pela condição dele, por ele estar doente. As pessoas acabavam não contrariando ele para que ele não se alterasse, não se estressasse, e era uma condição assim que o pai dele colocava como algo que tinha que ser feito por todo mundo, tudo que ele quisesse tinha que ser atendido. Então ele sabia disso e ele fazia muita birra, ele destratava todo mundo, então tinha que ser tudo do jeito que ele queria, porque se não fosse, ele chorava, ele gritava, ele infernizava a vida de todo mundo, sabe? Então assim, quando ele teve contato com a Mary, que a Mary já estava ali passando por uma desconstrução, né, de pensamento, de comportamentos, ele acabou sendo influenciado, né, por ela, e ela também acabou vendo nele o que ela fazia. Então assim, ver aquele menino tendo aquele tipo de atitude despertou nela, pra ela que era uma criança, foi um pensamento muito maduro, porque ela acabou se vendo naquele menino e desprezando, né, os comportamentos dele, desprezando o que ele fazia, porque ela via que não era certo e ela tinha ciência de que ela já um dia tinha feito aquilo. Então ela meio que começou a ver que também aquilo que ela fazia não era correto, e ela já vinha nesse processo de mudança, e ela acabou influenciando o Colin, né? Ela acabou ensinando pra ele que o que ele estava fazendo não era correto, não era certo, e acabou também trazendo muito do que ela se inspirava do Dixon para o Colin. E o Colin acabou olhando pra Mary, vendo nela uma inspiração, vendo nela uma boia, vamos dizer assim, pra se segurar, e depois acabou também tendo ali a influência
influência do Dixon que transformou o pensamento dele, a forma como ele vivia, fez com que ele, sabe, desse uma virada de chave na vida dele. Então, assim, o Colin e a Mary, eles eram crianças muito ranzinhas, crianças mal-humoradas, crianças que não se comportavam como crianças e que destratavam os outros e que eram extremamente preconceituosas. Não só essas crianças, mas também os adultos também, porque vale salientar que esse livro foi publicado pela primeira vez em 1911, então tinha ali um teor de preconceito muito maior do que existe hoje. Infelizmente, hoje nós ainda enfrentamos, né, muitos preconceitos, racismo, e aqui nessa época não era diferente, ainda era muito mais intrínseco, ainda era muito mais recorrente, e era como se fosse natural, era como se fosse algo aceitável, né, na época, o comportamento de destratar algumas pessoas, de menosprezar os outros, de falar dos negros como pessoas que não tivessem valor, como se não fossem pessoas. Então, assim, tem algumas passagens na história que a Mary vai falar sobre isso, a Martha vai falar sobre isso, e a gente vê que também é muito desse contexto, né, do universo de quando a história foi publicada, mas que não é pra ser naturalizado, não é pra ser normal, é pra ser compreendido que no momento que a história foi escrita, isso aqui parecia ser normal, mas não é. Então, assim, vale salientar muito, tem que ter um olhar muito crítico, um olhar voltado pra esse sentido, pra ler as entrelinhas, pra ver essas questões e não naturalizar esse tipo de comportamento, porque a Mary, ela destratava todos aqueles que ela considerava abaixo dela. Colin também fazia muito disso. Então, assim, esses são os pontos que às vezes, sabe, no decorrer da história você dá aquela, assim, aquela parada, aquela respirada, mas você entende, mas não aceita. Você precisa entender que é de acordo com que esses posicionamentos, essas coisas que foram relatadas aqui, é porque a história foi escrita em um período diferente, porém não é aceitável. Preconceito, racismo, nada disso é aceitável. Mas as crianças, elas acabam ainda assim vivendo em um contexto como esse, elas acabam ainda se desconstruindo dessas coisas, sabe? Eu percebi que o Colin, apesar de ter mudado, ele ainda teve alguns posicionamentos, algumas opiniões racistas, preconceituosas, algumas coisas que ainda se faziam presente, né? Tipo, dentro da postura dele atual, depois da transformação com que ele passou. Mas a Mary, eu senti que ela acabou tendo uma transformação mais intensa. Dixon era o mais velho, mas também era o mais menino, no sentido de ele sabia aproveitar a fase que ele estava vivendo, ele sabia ser criança, ele sabia respeitar os outros, ele sabia respeitar a natureza, ele sabia respeitar as diferenças e ele sabia acolher outras pessoas. Então, assim, gente, esse livro, com certeza, eu vou dar 5 estrelas, porque foi um livro, assim, que me surpreendeu muito. É uma leitura muito boa, que traz muitas reflexões, como eu disse, faz a gente suspirar bastante, e apesar de em alguns momentos a gente ficar um pouquinho, assim, desconfortável, mas é um livro que tem muitos ensinamentos e que é muito bom. Eu indico demais pra vocês essa leitura, sem contar que essa edição da Dark Side é maravilhosa. A introdução, a apresentação desse livro é incrível. Os editores fizeram uma apresentação assim maravilhosa, que já começa, sabe, a instigar logo de início. A introdução também. Então, assim, é um livro que tá muito bem editado, que tá com uma edição, assim, fabulosa, muito rica. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. E atualizando vocês sobre a geleia, né? A geleia ficou ótima. Porém, eu acredito que das próximas vezes que eu for fazer essa geleia, eu vou tentar triturar antes, porque ficou um pouco grosseiro os pedaços de amora. Mas o sabor ficou muito bom e eu acredito que também para a quantidade que eu fiz, talvez tenha sido um pouco demais de açúcar, mas enfim, foi a primeira vez, né? Então das próximas eu vou aperfeiçoando de acordo também com o meu gosto. Mas ficou muito bom também e eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero bastante, eu acho que esse foi um vlog mais longo que eu já fiz aqui pro canal. E eu tentei caprichar bastante, fazer com que vocês ficassem um pouquinho mais perto de mim também e mostrar que às vezes a gente acaba lendo um livro em vários dias, em várias semanas, como foi esse, porque nem sempre eu conseguia sentar e ler, sei lá, por 1, 2 horas, eu não consegui com esse livro. Então eu acabei lendo ali tipo meia hora, 40 minutos, 1 hora no máximo, mas foi uma leitura que foi muito bacana também,
foi interessante ler ela pausadamente, porque acabou sendo uma leitura de respiro, né, quando eu precisava ali sentar e respirar, descansar, e acabou sendo uma experiência muito boa também. E pra mostrar pra vocês que o que vale é ler, né, independente do tempo que você leve pra concluir sua leitura. Leia, somente leia, e também tenha um olhar crítico para as leituras que você faz, porque às vezes vem algumas mensagens que também são atreladas ao tempo de publicação, de quando essa obra foi publicada pela primeira vez, é um contexto diferente, então a gente tem que ter um olhar muito crítico em relação a tudo que a gente lê e conseguir tirar os ensinamentos, né, transformar aquela leitura em algo para nossa vida, seja para fazer ou não fazer, coisas para repetir e não repetir, que é super importante. Então, nesse livro em específico, tem coisas que sim ensinam a gente a ver a vida de uma forma diferente. É tanto que eu fiz várias marcações, porque tem muitas passagens interessantes, muitas coisas que são realmente inspiradoras, mas também tem outras coisas que fazem a gente refletir sobre o que não repetir, né? Então, assim, fica essa indicação pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, caso vocês gostem desse vídeo, é super importante. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, me siga lá no Instagram, @sonhando-com-livros, por lá eu vou compartilhando um pouquinho do meu dia a dia, das minhas leituras. E eu vou ficando por aqui, um super beijo e até a próxima. Tchau!